E aí galera, continuando o quadrinho solo da Feiticeira Escarlate que foi lançado em 1994, vamos chegando no terceiro e penúltimo capítulo. Como no anterior, a bruxinha parecia encurralada e sem saber o que fazer com aqueles inimigos assustadores, nesse já começa mostrando que tem tomado coragem para lutar contra seu inimigo. A narração dizia que se encontrava no limite impossível do nada, oscilando à beira da loucura e realidade sem amigos, completamente sozinha. Seu corpo cantava com o poder e a raiva fluindo, tanto que logo tomou um fôlego e voltou para a luta. A narração continuou dizendo que seu nome é Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, uma manipuladora das probabilidades, um ser Nexus e vingadora que buscava respostas para os mistérios do seu passado. Por isso foi até a Unidade, uma cidade fantasma na Nova Inglaterra, o que na verdade era parte de uma armadilha. Seu maior inimigo até aquele momento foi conhecido como Mestre Pandemonium, que por sua vez conjurou versões malignas dos seus amigos, que naquela época também faziam parte da formação dos Vingadores da Costa Oeste. Tudo isso a fim de causar medo e chamar a atenção, tanto que uma das coisas mais interessantes é que mesmo vivendo aquele terror e desespero, a heroína buscou a força interior. Em certo momento, parece ter usado o poder do relâmpago vivo contra os outros. Com isso, quem teve tempo de se aproximar foi a Mulher-Aranha, mas a Wanda desviou e até comentou que sempre admirou as pernas da amiga, só que daquele jeito não pareciam nada legais. Durante a luta, Wanda foi bem esperta e usou os truques de evasão ensinados pelo próprio agente, que tentava acertá-la usando uma espada. Com a aproximação das criaturas corrompidas, o jeito foi apelar para os próprios poderes, o que provavelmente foi a cena mais legal desse capítulo. As probabilidades se quebraram e se dividiram quando a feiticeira germinou o solo, explosivamente com várias mudas de carvalho. 500 anos de crescimento em apenas 1 milissegundo, tanto que o resultado foi violento. Nesse meio tempo, Agatha chegou na mansão comentando que foi para lá assim que recebeu o chamado, mas como a casa parecia vazia, notou que tinha alguma coisa errada, ainda mais com o capacete do máquina de combate jogado no chão, uma coisa que ele nunca faria em condições normais. Não perdendo tempo, sua magia ficou evidente naquele cômodo da casa, se concentrando até que um rosto se formou no capacete, contando o que sabia sobre o desaparecimento, indicando que tinham ido para a Unidade, e em meio às chamas sobrenaturais, a bruxa lendária viajou. Sozinha em meio às árvores, Wanda corria naquele silêncio pensando que devia sair o mais rápido possível do pesadelo que parecia nunca chegar ao fim. Parecia que em todo lugar que ia tinha alguém observando, como se estivesse correndo em círculos. De repente, uma explosão a derrubou. O máquina de combate corrompido gritou que tinha encontrado o que queriam. Por isso, para tentar ganhar tempo, o jeito foi manipular os galhos ao redor. Porém, com os outros também se aproximando, ficava cada vez mais difícil atacar e se defender. Correndo em direção às casas para de alguma forma entrar em contato com X-Factor, já que seu irmão Pietro fazia parte naquela época. Os ataques não paravam do lado de fora. Já dentro das casas, claramente coisas horríveis tinham acontecido com as pessoas. A surpresa aconteceu quando deu de cara com o Simon, e apesar de não ter muito tempo, os dois se abraçaram, logo fugindo com ela contando toda a história, resumindo que tem sido caçada. Para ficar ainda mais assustador, o Simon também tomou a forma de um ser das trevas, porque na verdade era o Pandemonium, mais uma vez usando a imagem de uma pessoa querida para mexer com a bruxa de alguma forma, dessa vez conseguindo alcançar e bater na cabeça dela, que só acordou quando já estava presa, o que quer dizer que não tinha mais para onde correr. Ali seu inimigo comentou que aquele metal encantado era capaz de anular poderes, então nem adiantava tentar alguma coisa. Continuou que a forma dele mudou assustadoramente desde a última vez que se viram, porque o Mephisto fez dele um agente das próprias ambições.
depois que foi derrotado pelos Vingadores, foi despedaçado e enviado de volta aos domínios do seu mestre, que quis se vingar dele pelo próprio fracasso. Descreveu os momentos que viveu como uma legião de agonia. Sofreu pelas mãos dos demônios que uma vez ele mesmo comandou, o que no fim das contas o transformou nessa aberração. Não parando de surpreender, contou que as lembranças e o amor que tinha pela Wanda foram aquilo que o mantiveram firme querendo sobreviver. Então abruptamente se viu livre dos reinos do Mefisto e voltou para a Terra procurando a mulher que amava. Ainda afirmou que o espírito dela estava quebrado e seria dele. Quando a Wanda disse que isso não fazia sentido, ele surtou porque não queria ser rejeitado. Mas também notou que tinha alguma coisa diferente acontecendo, porque as velas quase se apagaram, sendo que o lugar foi selado. Quem chegou rapidamente foi Agatha, ameaçando incinerar o pandemônio com as chamas do inferno. E pra gente ver que a mulher é realmente poderosa, os outros atacaram ao mesmo tempo e ela ignorou, ficando intangível. Com um movimento de mãos, soltou a Wanda, que também já estava furiosa, tanto que preferiu agradecer sua mestra depois, porque essa era a hora de acabar com a confusão. Outro ponto interessante é que a Agatha se manteve tranquila como sempre, mesmo atacando e defendendo, até que finalmente se uniu com a Pupila para dar um fim no pandemônio, o que foi suficiente, já que rapidamente deram conta. Até aí parecia que as coisas estavam se resolvendo, mas ele começou a gritar dizendo que aquilo era errado, que não podia ser assim, porque a moça disse que seria diferente. Curiosa para saber que história era essa, Wanda perguntou que moça disse isso, e junto da Agatha pensaram que tinha mais alguma coisa sinistra por trás dessa história. A mentora até comentou estar temendo alguma coisa pior do que o que viveram naquela noite. Foi aí que uma mulher de cabelos longos parecia sair de um tipo de portal, dizendo que o processo estava completo, que tinha alcançado o coração delas e daquele mundo, que conheceriam a verdade, sendo submetidas a isso e ao inevitável, porque era a Lore e a Feiticeira Escarlate pertencia a ela. Mas e aí, o que vocês estão achando do caminho que a história está tomando? No próximo, vamos concluir para saber qual será a reação da bruxa mais amada da Marvel. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição. Até o próximo!